Vou caminho. ver. Você já montou algum curso de fazer o caminho de Santiago de Compostela? Não, olha, Não. é um nicho. É um nicho, é um É um nicho. nicho. Tem, Aí a Mas gente deve fala ter do. guia, tem deve ter públicos e públicos. pessoas que falam sobre isso e são guias, né? Sim, eu comprei o meu tênis porque eu vi uma blogueira de peregrino. Né? Uma Ah, bela- Ah, é? Que ela blogueira. falou, compre esse De cara. tênis, essa Sim, meia. ela tem um canal, ela tem o Instagram dela, ela faz Ah, várias rotas pelo mundo. Deve ter curso já. Com certeza. Aí que tá. Esse é o ponto. A gente falou bastante aqui do efeito do digital nas gerações mais novas. Mas o que eu acho que a gente está no momento agora também é da democratização da educação, do saber. Ah, é? Né? Então esse é o lado positivo. Eu acho que é o lado positivo, porque para você ter aula com o Cortella, né, até alguns anos atrás, até 2018, você tinha que fazer pós-graduação em educação na PUC São Paulo. O conhecimento ficava restrito àquilo que a gente chamava de uma elite intelectual, assim, Entendi. dentro dos muros das universidades, dentro das salas de aula de cursos livres, da Pan-Americana, onde você deu aula. Hoje, esse conhecimento pode chegar a qualquer pessoa no mundo se for feito de forma certa. Então, eu acho que a gente melhora aquilo que a Rê falou no começo, a nossa missão aqui, até como ensinantes digitais, é trazer pessoas que tenham autoridade real, pessoas como o meu pai, pessoas que acumularam um saber ao longo da vida, também para produzir conteúdo no digital. A gente fica falando, né? O discurso é super bonito, a gente só melhora o país com educação, com educação, com educação, com educação. A gente tem que aproveitar que a atenção das pessoas está na tela do celular, está no digital, para trazer essas pessoas que têm o preconceito com a rede social, que têm o preconceito com os cursos online, para que elas ensinem pessoas da forma certa no digital. Você né? imagine. É muito interessante esse corte, isso é do Inteligência Limitada, um podcast grande que existe no Brasil, onde o Cortella questiona para uma influenciadora se ela tem um curso do Caminho de Santiago. Me deixa bastante feliz, porque esse é um dos projetos que a gente tem dentro do Caminho de Santiago, e é interessante como eles falam assim, será que alguém já fez um curso desse? E é por isso que eu peço a primeira coisa aqui, segue esse canal e curte esse canal, porque apesar de a gente fazer isso há 22 anos, apesar de a gente ter um curso digital sobre Caminho de Santiago, uma mentoria digital sobre Caminho de Santiago, não é um mercado de influenciadores, como o pessoal fala, é um mercado muito pequeno, é uma coisa muito pequena, e a gente faz essas coisas para a manutenção dos nossos trabalhos, né? Para a Associação Passo a Passo de Vila Hora de Rioja, em Burgos, para os trabalhos que a gente faz com o Caminho de Santiago, né? Então, a gente tem esse curso, como eles falam aí, sobre Caminho de Santiago, e é uma coisa que a gente fala com muito coração. Quando a gente decidiu fazer esse material para Caminho de Santiago, é porque a gente já tinha ajudado muita gente. Tá? Não começou ontem, né? Essa é uma história de 22 anos de convivência com o Caminho de Santiago, e quando eu vejo pessoas falando sobre criar um curso de mercado, sobre Caminho de Santiago, que existe um nicho de mercado, eu fico pensando o que é um nicho de mercado, né? Todo mundo trabalha com alguma coisa, a gente sabe disso aí, né? Eu acho que ninguém que está assistindo aqui acorda e a atividade do dia não é trabalhar ou ter trabalhado, se você já está aposentado, né? Então, quando falo nisso de mercado, me chama atenção, mas simplesmente é uma forma de entender que as pessoas criam coisas, as pessoas criam produtos, as pessoas criam assuntos que possam ajudar os outros. Esse curso que a gente tem, que o Cortella pergunta, será que alguém tem um curso do Caminho de Santiago? É um curso que está sendo feito por muitos peregrinos de Portugal fazem isso, brasileiros de fora do Brasil participam dessa mentoria. Ela tem conteúdo gravado e começam agora as inserções ao vivo também. Eu convido você para conhecer esse material no link abaixo. É um material que ele é criado com muita responsabilidade. Não é como eles falam, de nicho de mercado. Ele não foi criado como produto assim, ele foi criado porque a gente já fazia isso há muito tempo e não dava tempo de fazer com as pessoas que estavam buscando informação sobre o Caminho de Santiago. Eu sempre pondero que ninguém precisa de uma mentoria ou de um curso para fazer Caminho de Santiago. Você pode buscar essas informações em todos os lugares, tem muita informação por aí. A questão é que existe uma visão de Caminho de Santiago que é muito bom você ter, porque às vezes você pega um conteúdo único, conteúdo fechado, um conteúdo como se fosse único. Por exemplo, quando eu fui a primeira vez ao Caminho de Santiago, eu conversei com um amigo meu que havia ido ao Caminho de Santiago 4 anos antes, e ele me passou o caminho dele, então eu fui atrás das coisas que ele me falou para comprar. E interessantemente, eu tive bastante problema lá, porque o meu caminho e a minha pessoa era uma pessoa diferente da dele.
Então, esse tipo de conteúdo que a gente cria, ele foi muito pensado a respeito disso, de poder passar uma visão para que você, e eu até falo, você anotando um conteúdo desse, uma mentoria dessa, você consegue criar um caminho de Santiago teu e não um caminho indicado por mim. Vocês sabem que apesar das pessoas falarem que compram produtos de blogueiros sobre esportes Caminho de Santiago, uma coisa muito bonita desse conteúdo nosso, e vocês nunca vão me ouvir, apesar de já termos recebido ofertas para representar marcas, eu não toco no peregrino, eu não toco nas decisões do peregrino que, ao meu ver, são muito importantes nessa preparação. Vocês nunca me ouvem falando nem na mentoria, nem em conteúdo aberto sobre marcas de calçados, marcas de mochila, algum equipamento técnico ou outro que é muito interessante, pode ser falado, né? Mas eu tomo muito cuidado com isso, porque eu defendo muito o conforto e a segurança dos seus calçados. É por isso que a gente está entrando com palestras também na área médica, agora, lógico, com médico especializado, e novidades vêm já por aí sobre isso, para estar sabendo em primeira mão. O que eu quero falar sobre isso é isso. As pessoas estão analisando esse nicho Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago explodiu. E por isso é tão importante a gente trazer informação sobre o Caminho de Santiago, porque o Caminho de Santiago, de 2 anos atrás, no finzinho da pandemia, ele não está presente mais hoje. O Caminho de Santiago de 5 anos atrás, ele não está mais presente hoje. E como eu convivi com o Caminho de Santiago desde o ano de 2001, estando no Caminho de Santiago por diversas vezes, eu comecei a aprender essas nuances, essas mudanças do Caminho de Santiago e extrair um conteúdo que coloque a base de Caminho de Santiago, uma base densa, e como eu falei, denso, mas é fácil, gostoso de ouvir, e a gente tem uma resposta dos peregrinos fantástica em cima disso, porque o que a gente encontra de pessoas que estavam começando compras erradas, que estavam começando programações erradas, isso ia custar tempo, ia custar dinheiro. Eu tenho certeza que esse conteúdo todo você pode ter em qualquer lugar, você pode lapidar isso por 1 ano. Só que aqui o que acontece? É um ambiente seguro, é um ambiente onde eu estou atendendo, é um ambiente onde nós vamos ter encontros ao vivo para tirar dúvidas. Então, me é muito fácil falar disso nesse conteúdo, porque eu falo com muita verdade interna, eu falo com muito conhecimento de saber que eu posso passar para você o que te é útil e não o que eu acho, porque eu tenho certeza que se eu for contar o meu caminho do ano passado, somente ele, que eu tive em abril de 2022 lá, eu vou estar passando uma fotografia local do que estava acontecendo. E isso não ajuda muito na preparação, porque aí sim você tem que conhecer um caminho, um vídeo ou uma explicação de um caminho de outono, um caminho de primavera, um caminho de inverno, um caminho de verão. Aí para você ter que entender que esse conteúdo é diferente um do outro, e vai que uma pessoa fez numa época determinada e falou com tanta empolgação que você acha que essa época é a melhor para você. Então, falar de uma forma mais abrangente, uma forma mais livre de paixões pontuais sobre épocas do Caminho de Santiago e tal, é um fator já positivo em aprender Caminho de Santiago. Tem muita coisa para ser ensinada quando você quer fazer um caminho com mais segurança e ganhando tempo na preparação. Isso tudo significa qualidade de viagem. O Caminho de Santiago é uma viagem que começa muito tempo antes. Você sabe que é muito fácil você comprar um pacote para ir para qualquer lugar. Tem gente que compra pacote para ir para o Caminho de Santiago. E eu analiso isso dentro desses conteúdos todos também. É lógico que tem perfis e perfis de pessoas, mas não é interessante você saber o porquê você escolheria uma agência, o porquê você faria um pacote? Eu sou uma pessoa que desaconselho. Eu acho que o Caminho de Santiago é uma estrutura mais livre e a viagem mais segura que existe hoje no mundo, sem sombra de dúvidas. Eu falo isso, eu provo isso, e quem quiser conversar comigo, eu tenho essas opiniões formadas nesses já milhões de peregrinos que nos últimos anos chegaram a Santiago de Compostela, que provam ser uma das viagens mais seguras que a gente conhece hoje, pela estrutura que ele é, pela figura do hospitaleiro, por como as coisas funcionam lá. Então, eu falo assim para você: curte esse vídeo, sabe? Compartilha ele, porque você vê, tem pessoas falando sobre fazer conteúdo e cursos para Caminho de Santiago, e a gente já faz isso há muito tempo. É que eu sei que esse assunto Caminho de Santiago não é como a gente falar de moda, não é como a gente falar de tragédia, não é aquela coisa que expande-se pelo YouTube e vira uma viralização de conteúdo. É um conteúdo para pessoas
muito específicas como você, que estão buscando conhecimento para Caminho de Santiago. Então, é bem interessante a gente saber que esse conteúdo existe, esse conteúdo que está no nosso site, esse conteúdo que tanta gente está acessando, e eu estou acompanhando pessoalmente muitas dessas pessoas nessa preparação para Caminho de Santiago. Essa verdade que a gente traz, que quando eu falo verdade não é uma verdade absoluta, essa nossa verdade, a gente coloca dessa forma, ela é uma coisa para ajudar. Então, nesses anos, são milhares de pessoas que passaram pelas nossas palestras, eram presenciais. Depois da pandemia, voltando ao assunto aí, por que o digital está tão forte? Porque a gente passou por um processo diferente no mundo. Então, a gente acostumar que as aulas e os ensinamentos via essa telinha que você está vendo, eles são muito válidos, eles são muito reais. Não é porque você acessa um conteúdo online que ele é menos que outro conteúdo, mas é uma forma de a gente poder chegar, por exemplo, a pessoas que estão no Amazonas, a pessoas que estão no Rio Grande do Sul, pessoas que estão fora do Brasil. Esses dias estava falando com a gente aqui, um casal do Japão. Ele mora no Japão junto com a companheira que é colombiana e estão indo para o Caminho de Santiago, entraram em contato com a gente. Então, isso vai pensando pelo mundo, pelas coisas, e a partir do momento que ele tem essa informação, a partir do momento que ele começa a encontrar esses vídeos nossos, se você for ver, a gente fala sobre custos, a gente fala sobre segurança, a gente fala sobre preparação para Caminho de Santiago, e você vai ver que é de uma forma... É como se fosse uma forma plana, uma forma abrangente, né? Eu nunca vou falar para você, faça isso ou não faça aquilo, a não ser que seja muito específico nisso. Né? Então, eu acho muito importante esse momento que estamos vivendo, mas ainda acho que o conteúdo do Caminho de Santiago seria bom que ele fosse mais expandido, mas a gente ainda pode confundir com pessoas com muita influência na mídia falando sobre um assunto que começaram a aprender há pouco tempo. Né? Eu não tenho todo o conhecimento sobre o Caminho de Santiago, por isso que eu falo, os cursos e as coisas que a gente faz, eles têm um crivo do Acácio, da Natália, de pessoas, de hospitaleiros do Caminho de Santiago. Isso são experiências somadas, são 22 anos de experiência, e quando a Acácio me puxa a orelha, esse assunto tem que ser trocado, está acontecendo isso hoje no Caminho de Santiago, a gente muda os cursos, a gente muda a mentoria, a gente muda a forma de reentender o assunto. Por quê? Porque tudo tem que ser vivo, o Caminho de Santiago é vivo. Eu tenho certeza que esse ano o Caminho de Santiago foi um, e ano que vem ele vai ser outro. Ano que vem as coisas mudam dentro. O Caminho de Santiago é uma estrutura que está em crescimento. E nessa época de explosão de Caminho de Santiago, a gente experimentou coisas muito diferentes no mês de maio. A gente experimentou lotação absurda em Saint-Jean, por exemplo, no mês de maio. Então, algumas pessoas podem me perguntar, será que você fala isso para dar medo? Não, isso é para alertar o peregrino que, se ele decidir para ir em algumas épocas para o Caminho de Santiago, ele tem que ir com uma preparação diferente, ele tem que saber o que ele pode encontrar lá. Se eu falar para você que o Caminho de Santiago vai ser sempre flores, sempre bacaninha e tal, e você pode chegar lá, cair de paraquedas, eu vou estar te colocando, às vezes, numa enrascada, como a Cássio teve que correr atrás de socorrer hospedagem de peregrinos lá, de pessoas que falaram assim um dia, eu vou para o Caminho de Santiago e lá as coisas se resolvem e dão certo. Isso era há 15 anos atrás. Hoje o caminho permanece dessa maravilhosa forma de se ser do caminho e de se estar no Caminho de Santiago. Mas algumas coisas têm que ser prestadas atenção. O mundo mudou, as coisas mudaram. O Caminho de Santiago está com muito conteúdo digital, o Caminho de Santiago está atingindo pessoas e populações que era inimaginável há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, o caminho mudou, porque o mundo mudou, mas o caminho está num momento de explosão realmente diferenciada. O que muda nisso? Preparações diferentes faz com que você não sinta esses efeitos de tentar fazer um caminho de 15 anos atrás, um caminho de um livro de 15 anos, de 20 anos atrás, tentar trazer isso para hoje. Tá? As coisas mudam, as experiências ainda são extremamente parecidas no Caminho de Santiago. Isso ainda existe, isso é a alma do Caminho de Santiago, mas os equipamentos mudaram, as datas mudaram, o clima nosso está mudando, a forma de acesso a reservas está mudando, então isso precisa ser contado, precisa ser explicado, e precisa ser explicado de uma forma que você compreenda o contexto disso. Se eu disser para você assim, reserve esse e esse albergue, você pode só repetir isso aí, mas se eu te explicar, por causa disso está acontecendo, por causa dessas situações é conveniente você fazer isso, você pode decidir quais albergues ficar e como vai fazer, mas explicando o contexto do porquê eu passo essa informação, e não falando, faça isso ou faça aquilo. Porque eu não gostaria que tivessem feito isso comigo, de dar uma regra. Então, ensinando você toma as decisões por você mesmo. Essa é uma das magias de se ensinar Caminho de Santiago com a carga de informação que a gente traz em todos esses anos.
Tá? Fica com a gente nesse canal, segue ele, dá o seu like aqui para esse conteúdo andar um pouquinho mais. E para as pessoas que por exemplo, para os Cortella que falaram sobre fazer um curso de Santiago, poxa, existe esse curso. Não é o primeiro curso de Caminho de Santiago nem era nosso, ele deve ter sido feito há uns 15 anos atrás, ele já saiu do ar, ele já expirou e tal, e é um curso que não dá para ser feito hoje, porque os contextos são completamente diferentes, mas é muito interessante saber que existe. Existe esse curso, existem essas pessoas fazendo isso e vem mais coisa por aí, vem mais conteúdo por aí, vem conteúdo muito mais diferenciado para peregrinos. É uma surpresa que a gente guarda para o ano que vem sobre isso. Um grande abraço e obrigado por acompanhar esse canal.